Olá, meus amigos, uma ótima segunda-feira para você, uma ótima semana para você, que Deus te abençoe muito e que essa semana seja a mais proveitosa de toda a sua vida. Nós novamente vamos falar da família, da luta para defender a família e dos ataques que a família vem sofrendo. Cada dia mais. Falamos no último vídeo sobre a questão do aborto, que agora faz parte da Constituição francesa e que dia após dia tenta se legalizar também no Brasil. A própria França falando que quer levar essa decisão que teve de tornar constitucional o aborto para a Europa inteira. Incrível é que eu via, depois que gravei um vídeo, as mulheres chorando, emocionadas na França porque foi aprovado o aborto, que era uma luta de muitos anos. Meu Deus do céu. Quando uma possível mãe, né, porque ainda não teve, não abortou, chora de emoção e de alegria por ter o direito de matar o filho que ainda vai vir. Gente, eu não sei aonde esse mundo vai parar. Não sei. Sinceramente, eu não sei. E o Brasil também, na calada da noite, graças a uma ideologia terrível de esquerda, vai tentando colocar isso. Dias atrás, você lembra, né? Literalmente, na calada da noite, uma nota técnica ampliou o direito ao aborto até os 9 meses de gravidez, até a hora de nascer a criança. Aí quando a ministra da Saúde viu a repercussão que deu tudo isso, falou que ela não sabia de nada e suspendeu. Suspendeu, quer dizer, pode voltar. Ela não cancelou, ela apenas suspendeu essa nota técnica. E cada dia mais a gente vê a luta para tornar o aborto legal também no Brasil. E hoje a gente vai falar de casamento. Como o casamento está sendo desvalorizado. Antes disso eu peço que você se inscreva, que você curta, que você compartilhe com as pessoas que têm a nossa fé, para que juntos nós possamos analisar a necessidade de mudar esse país, ou pelo menos tentar segurar os nossos direitos, porque do jeito que está, meu irmão, minha irmã, daqui a pouco eu não sei se a gente vai poder continuar frequentando nossas igrejas, continuar sendo cristãos, exercendo a fé cristã, porque cada dia está mais difícil, cada dia está mais complicado. E para isso nós precisamos tomar uma posição política sim. E a intenção aqui é essa, é abrir teus olhos para que você valorize o teu voto. Nós somos quase a maioria, em breve seremos a maioria do Brasil. Se a gente definir que a gente vai mudar isso, a gente muda. Pode ter certeza, só depende de nós. Está na hora da gente se atentar para isso, porque aquele que fala eu não me envolvo com política, eu não gosto de política, é o que dá um atestado para que a gente tenha o aborto legalizado futuramente, que eu espero que não aconteça, para que a gente tenha o casamento cada dia mais desvalorizado, para que a gente tenha um presidente que se mete em guerras que não são nossas, defende grupos terroristas, atacam Israel, nós sabemos a importância que tem para o nosso Deus e por consequência para nós, então nós precisamos tomar um posicionamento sim. Lavar as mãos ficou para Pôncio Pilatos, nós não podemos agir dessa forma. Então me ajude a levar esse canal para o máximo possível de pessoas, para que até as eleições a gente tenha força, para quem sabe no Brasil inteiro ajudar pelo menos uma pequena parcela dos eleitos a serem pessoas que comungam da nossa fé. Independente do partido, do local, não é isso que interessa, mas que tenham a nossa fé, a fé cristã. Então o novo Código Civil, que está sendo preparado ainda, deve ser votado no mês de abril, ele traz algumas pegadinhas, e uma delas é em relação ao casamento. Veja bem, eu vou trazer para você aqui rapidamente 2 matérias e mais alguns comentários, e a impressão que dá é que é bom. Inclusive você talvez diga, peraí, mas isso não é ruim. E eu garanto para você que isso é ruim. Isso é ruim para quem defende o casamento como instituição que Deus criou. Um dos temas que deve ser bastante discutido no Congresso é a inclusão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então as pessoas não terão que ser mais um homem e uma mulher. E aí eu pergunto para você, você que é cristão como eu. O Senhor cria o homem, o ser humano, dele tira a mulher e fala, crescei, multiplicai e vos enchei a terra. Como é que 2 homens vão multiplicar e encher a terra? Como é que 2 mulheres vão multiplicar? O casamento é instituído nesse momento, quando Deus manda multiplicar. Então não existe casamento sem a possibilidade da multiplicação. É uma ordem de Deus. É a primeira ordem direta que Deus dá ao ser humano. E quando você derruba isso por terra, quem está caindo por terra é os conceitos de cristianismo, é os conceitos criados pelo nosso Deus.
Então, pessoas do mesmo sexo poderão se casar, né? Embora isso já aconteça, tem uma súmula do Supremo que já autoriza a união estável, né? Como se fosse união estável, acaba tendo a mesma força de lei, mas não é lei. E agora passará a ser lei. Aí eu faço uma pergunta para você. Você, pastor, principalmente. Chega uma pessoa na tua igreja e fala: escuta, pastor, eu quero casar. E o meu companheiro é o fulano. O que você faz? Eu aconselho você a colocar no estatuto da tua igreja que você só realiza o casamento de membros da igreja. Porque senão você pode ter problema, pode ser pressionado a casar dentro da tua igreja pessoas do mesmo sexo. Sim. Sim. Não é uma questão de bom senso, mas é uma questão de lei. Tome cuidado e se previna. Outra coisa que me chama muita atenção nesse Código Civil novo é os direitos aos animais. E aí é aquilo que eu falei para você. Você vai dizer para mim, mas isso é bom. Sabe aquela passagem na Bíblia em que aquela mulher vai pedir um milagre a Jesus e Jesus diz para ela: não é certo dar aos cães, aos cachorrinhos o que é dos filhos? E aí ela fala: mas até as migalhas caem da mesa do seu senhor, os cachorrinhos comem e tal. Lembra da passagem? Vou te dizer que desde criança eu tenho uma visão sobre essa passagem que Deus está dizendo: não compare teu filho aos animais domésticos. Eu sei, não é esse o texto, não é esse o contexto daquela história. Mas esse texto fala comigo dessa forma, e sempre falou, não é de hoje. É Deus me dizendo: goste dos teus animais, mas nunca equipare ele aos teus filhos. Jamais. E tem pessoas que falam: o meu filho, chama de filhinho, vem com a mamãe para animais. E isso me preocupa, porque também vai totalmente contra o que Deus ensinou. Se um animal tem o mesmo valor de um filho, então Jesus Cristo morreu por um cachorro, por um gato? Não, ele morreu pelo teu filho. Teu filho é um ser diferente, você é um ser diferente, não tem nenhum outro no mundo, não tem nenhum animal no mundo que se compare a você. Você é imagem e semelhança de Deus. Foi soprado nas tuas narinas o fôlego da vida, a essência do próprio Deus. E eu não vi, na minha Bíblia não diz que foi soprado num cachorrinho, num gatinho. Então é uma coisa que para mim é bem complicado. E aí nesse Código Novo diz assim: direito dos animais. Estabelece que animais passem a ser considerados seres vivos dotados de sensibilidade e passíveis de proteção judicial. Na verdade, ele está equiparando os animais às pessoas. Está equiparando animais a pessoas. Aí você soma isso com algumas loucuras que já vem acontecendo no mundo. Tem um caso, procura na internet, de uma mulher que se diz casada com um cachorro. O cachorro é o esposo. Para muitos, o cachorro é o filho. Gente, está ficando difícil, viu? Está ficando complicado esse mundo. Vou falar para você. Meu Deus do céu. As matérias que eu quero ver com você, a primeira é essa aqui, ó. Código Civil foca em relações fluidas, com casamento imediato, diz o relator. Então, o que acontece? Essa matéria do UOL, ele vai passar a impressão para você de que, tiraram a burocracia, olha só, porque antes era 90 dias, agora a pessoa casa rapidinho, nossa, acabou a burocracia, que maravilha. Você sabe por que tem 90 dias de prazo? Porque tem que fazer uma pesquisa para ver se a pessoa já não é casada, para ver se não tem nenhum impedimento. E agora, se uma pessoa que já tem um compromisso, já vive com alguém, por exemplo, equipara-se a união estável ao casamento. Pessoa que vive em união estável, chega lá, apresenta seu certidão de nascimento e casa com outra, e aí? Complicado. O projeto de reforma do Código Civil que tramita no Congresso Nacional permite que duas pessoas, não é mais um homem ou uma mulher, duas pessoas, se habilitem para o casamento no mesmo dia em que forem ao cartório com essa intenção. Quer dizer, você vai e já casa. A pessoa resolve casar, encontra alguém que pode ser inclusive do mesmo sexo que ela, fala: vamos casar? Então vamos. Chega um casamento, 15 minutos depois está casado. A não ser, olha só, a pessoa pode fazer isso, está na sequência do texto aqui, ó, sem agendamento prévio, não precisa nem agendar. Depende do quê? A depender da regra fixada pelo Estado para o serviço cartorário. Quer dizer, é a questão do cartório, do procedimento do serviço cartorário. Mas em relação ao casamento, ao Código Civil, eu repito que falei isso, pode encontrar alguém na rua e falar: vamos casar? Então vamos, vai lá e casa. 15 minutos depois está casado. Não precisa agendar, não precisa nada. O casamento poderá ser celebrado no mesmo dia. As relações hoje são fluidas. Isso aqui quem disse
Eu já vou trazer para você, mas é um advogado que está trabalhando na elaboração desse projeto do novo Código Civil. Olha só, as relações, palavras dele, abre aspas, as relações hoje são mais fluidas. Se facilitamos o divórcio, temos que facilitar o casamento com redução de tempo e de custos. Um dos objetivos da reforma do Código Civil é destravar a vida das pessoas. Quem disse isso foi o Flávio Tartucci. Ele falou, né, numa entrevista à coluna do UOL, e ele é relator do projeto. A celebração pode até ser feita por meio virtual. Ou então não precisa nem ser no cartório. Pega o teu celular no meio da rua, encontra alguém e fala, vamos casar? Vamos. Pega o celular, ó, casado. Meu Deus. O maior sonho de Deus é o casamento. É assim que Deus inicia a família. Se falasse para mim, ó, reduz todo o casamento em uma frase, eu diria para você, o sonho de Deus. Casamento é uma coisa tão importante que quando começa esse mundo, a gente vê uma família, Pai, Filho e Espírito Santo, e eles dizem, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança. Eles formam o ser humano, sopram nas narinas, lá na frente dividem esse ser humano, tiram a mulher do homem e falam multiplique, quer dizer, quando eles tiram a mulher do homem e quando essa mulher e esse homem se relacionam, tem um terceiro, que é uma criança. Você entende que assim como Deus é 3 seres em um ser, o ser humano também é 3 seres em um ser? É um homem e uma mulher que foram separados de um só ser e que quando se amam, se casam, a ordem é reproduzam, criem um terceiro ser. Casamento é tão importante que o primeiro milagre de Jesus foi feito numa festa de casamento. E tinha que ser uma festa de casamento. E se a gente for falar sobre o que representa o vinho é sim alegria, mas o vinho também é o sangue de Cristo. Vinho e água. Vale um vídeo só para falar sobre isso. E no final de tudo isso aqui, um noivo vem para um casamento. O noivo vem buscar a sua noiva. E tudo isso aqui, como a gente conhece, vai terminar num casamento. E aí hoje dá vontade de chorar quando a gente vê o casamento sendo colocado em xeque dessa forma, sendo desvalorizado dessa forma. Hoje não precisa mais multiplicar. Hoje, quando você casa, não precisa mais sonhar em ter um filho. Eu sonhava com os meus filhos muito antes de eles nascerem. O dia que a minha esposa me disse que teria um filho, a primeira coisa que eu fiz foi dar glória a Deus. E eu orei por ela todos os dias antes dela nascer. Hoje eles querem abortar. Hoje o casamento não é mais para ter filho. Para que então que é casamento? E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não tenho nada contra duas pessoas do mesmo sexo viverem juntas. Mas por que usar esse termo casamento? Faz uma sociedade, um documento de sociedade. Mas casamento, para mim, é dolorido, porque casamento é um termo que o meu Deus criou para o sonho dele. Para tornar essa terra em famílias que compõem uma só família, onde ele é o noivo e a igreja é sua noiva. E aí hoje estão destruindo isso. E estão tentando provar para a gente que isso é bom. E eu volto a dizer para você, ensino a matéria do UOL, está aqui do lado, você está lendo. Por meio virtual. Uma pessoa pode encontrar outra e falar, e aí, vamos casar? Então vamos. E casa. Se ele já é casado, não é casado, não faz diferença nenhuma, casa na hora. Casamento não tem importância nenhuma mais para eles. Não tem mais por que se preocupar para eles. Porque para mim, casamento é muito importante. Muito importante. É o que há de mais importante na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque é a ordem do nosso Deus. E é para isso que ele nos criou. Por último, tá bem longo o vídeo, né? Acho que é o mais longo de todos, mas o assunto é complicado. A Gazeta do Povo traz essa matéria que você está vendo. Divórcio surpresa. Divórcio surpresa, presta atenção nisso. E relações fluídas. Novo Código Civil subverteu leis do casamento. Peço desculpa para você estar embargando a voz aqui, mas é porque eles estão destruindo aquilo que a gente sempre achou mais importante, né, em nossas vidas. Né? Está sendo, infelizmente, destruído cada dia mais. E esse é o motivo de estar aqui. Eu não tenho a menor intenção política para mim, em nada. Nem de apoiar ninguém, nem de pedir voto para ninguém, nem de falar para você em quem você deve votar.
Mas eu sonho que um dia cada igreja evangélica olhe e fale em quem que eu vou votar. Ah, eu vou votar no João. João é da onde? Quem é o João? O que ele defende? Qual é a fé dele? O que ele acredita? Ah, eu vou votar no Pedro. Tá, mas o Pedro é da onde? O Pedro é daqui? O Pedro é de outra igreja? Porque não precisa ser da tua igreja, meu irmão. Não precisa ser nem da tua cidade. Mas tem que ser alguém que você conheça, que você saiba que vai defender aquilo que você acredita. E isso é uma coisa normal. Todo mundo faz isso. Mesmo as entidades. Você vê aí, por exemplo, entidade de classe. Enfermeiro é eleito para representar enfermeiros. Policial é eleito para representar policiais. Sindicalista é eleito para representar sindicatos. E aí os evangélicos, não mistura política com religião. A coisa mais importante da nossa vida é a nossa fé. E o que comanda o dia a dia dos nossos filhos, o que ele aprende na escola, o que ele vive, é a política. Como é que a gente pode deixar a política separada da fé? Não tem como não, meu irmão. Vamos à última matéria? Olha o que a Gazeta do Povo fala aqui. E olha a situação do divórcio surpresa. Gente, ou chora ou ri. Não tem outra alternativa. O último relatório para o anteprojeto do novo Código Civil, em que está tramitando, né? Em breve tramitará no Senado, inclui dispositivos que poderiam redefinir a instituição do casamento na legislação, indo muito além até mesmo das polêmicas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal nesse âmbito. Na verdade, as decisões recentes do STF foi apenas para ir preparando isso que está acontecendo hoje. A ideia sempre foi essa. Nessa semana, em entrevista ao site UOL, aquela entrevista que a gente viu há pouco, o advogado Flávio Tartucci, relator do anteprojeto, deixou explícita, quero ler devagarinho para você aqui, deixou explícita a intenção da proposta de promover maior fluidez, rapidez nas relações, facilitando os processos de casamento e divórcio. Você desvaloriza o casamento e você facilita o divórcio. As relações hoje, isso ele dizendo, é o mesmo que eu li há pouco, as relações hoje são mais fluidas. Se facilitamos o divórcio, temos que facilitar o casamento, com redução de tempo e de custos. Um dos objetivos da reforma do Código Civil é destravar a vida das pessoas, afirmou, é a mesma entrevista que eu já li há pouco para você. Agora eu chamo sua atenção para esse final aqui da matéria. Um dos dispositivos que mais preocupa alguns juristas é o artigo 1582-A, que introduz a possibilidade de divórcio unilateral pelo cartório, sem o controle prévio do Poder Judiciário. Essa inovação permitirá a uma pessoa, uma das partes, dissolver o casamento sem o consentimento e até mesmo sem a presença da outra pessoa. O que tornaria uma dissolução do casamento mais fácil até mesmo do que, por exemplo, a ruptura de certos contratos de locação de imóveis comerciais. Ou seja, separar da esposa, do esposo, vai estar mais fácil do que romper um contrato de aluguel, ou do que romper qualquer outro tipo de contrato. Na verdade, se isso aqui vigorar, vai ser o negócio jurídico mais fácil de se romper que existe. Não tem nenhum outro. Veja bem, unilateral. Quer dizer, a tua esposa pode no cartório separar de você, sem você saber. Essa é a verdade. E aí você fala, a minha esposa fala, não sou tua esposa mais, hoje à tarde eu me separei. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com este mundo? Virou tudo de cabeça para baixo. Agora a pessoa separa sozinha? É um casal, é dois, mas separa sozinho. Aí eu briguei com meu esposo hoje, vamos separar. Vai no cartório e separa. Chega à noite, o marido chega com um buquê de flores em casa e fala, me perdoa. Eu falo, agora não posso mais, já separei de você. Gente, é brincadeira. Pelo amor de Deus, o que estão fazendo com o nosso Brasil? O que estão fazendo com as nossas leis? O que estão fazendo com as nossas famílias? Eu fico imaginando como fica o coração de Deus com tudo isso. Eu repito, Deus criou o casamento, é o sonho dele. Tudo isso começa num casamento. Começa com uma família formando outra. E termina com o casamento do noivo com a sua noiva.
divórcio unilateral, casamento com pessoas do mesmo sexo. E eu vou terminar aqui deixando uma pulga atrás de sua orelha. Tem mais. Existe a intenção para daqui a pouco, depois desse Código Civil, porque as coisas têm que ir aos poucos, né? Para não assustar você. Tem intenção de casamento, por exemplo, e aí dá um Google aí, procura. Mulher casada com cachorro. Pessoas casando com animais, que a Bíblia condena. Hoje, infelizmente, já é comum esse tipo de relação. Pessoas se relacionando com a natureza, tal do poliamor. A intenção que fica clara também é abrir espaço para o policasamento, onde uma pessoa pode ser casada com várias outras. Não está nesse código ainda, mas já já vai estar no teu dia a dia, infelizmente. Meu irmão, minha irmã, temos que nos envolver com política sim. Sim. Temos que votar não por amizade, não por dinheiro, não por promessa, não por emprego, não por cesta básica, mas pela essência de cada um e por aquilo que acredita. Deixa seu nome aí, deixa o nome da tua família, os teus filhos principalmente. Deixa o nome do teu esposo, da tua esposa. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua família, porque nada é mais importante para Deus do que a tua família. Mas deixa no YouTube, tá? Se você está vendo em outra plataforma, vai lá no YouTube, já se inscreve no canal, deixa seu nome lá, eu quero orar por você. Quero colocar você nas minhas orações, para que Deus nos proteja de uma terra que eu só posso pensar que está no seu fim, porque eu não consigo imaginar o que pode vir depois disso. Deus abençoe muito você e a tua semana. Um beijo no teu coração.